Vamos começar com o primeiro deles, lá no módulo 4, o exercício R1. Seja R a reta dos pontos A e B fornecidos. Em nosso primeiro item, nós queremos a equação vetorial e as correspondentes equações paramétricas dessa reta. Pois bem, nós temos algo do tipo uma reta formada pelos pontos A e B, contém os pontos A e B, e nós precisamos da equação vetorial e as equações paramétricas desta reta R. Pois bem, nós vimos no vídeo anterior que para obter uma equação de uma reta nós precisamos de um ponto de referência e também de um vetor diretor. Então, aqui para o nosso item A, a reta R é a reta que passa pelo ponto de referência. Nós vamos admitir que é o ponto A, o ponto B também serve, e essa reta R é paralela ao vetor diretor que eu vou escolher arbitrariamente como sendo o vetor AB. Essa aqui é uma escolha adotada, arbitrária mesmo. Você poderia escolher o vetor BA, metade de AB, 5 vezes BA, qualquer vetor paralelo ao vetor AB serve. E o vetor AB é o vetor B menos A, com as coordenadas de A e B fornecidas, resulta no vetor 1 menos 1 e 2. Então, este é o vetor diretor da reta R, da maneira pela qual nós escolhemos. Então, qualquer ponto da reta R, qualquer ponto P da reta R, como vimos anteriormente, qualquer ponto P é tal que, partindo do ponto de âncora, soma-se múltiplos do vetor diretor. Essa é a equação vetorial. Ou, na sua forma paramétrica, nós podemos dizer que a reta R tem pontos x, y e z dados da seguinte maneira. Coordenadas do nosso ponto de âncora, ponto A, 4, menos 3 e 2. Usamos como parâmetro a letra lambda, multiplicando as coordenadas do vetor U, 1, menos 1 e 2. Teremos, portanto, aqui 4 mais lambda, menos 3 menos o lambda e 2 mais 2 lambda. Essa é uma das infinitas possíveis equações paramétricas para a reta R. Tranquilo? No nosso item B, nós precisamos determinar os valores de M e N para que aquele ponto Q, M, N, 7/2, pertença à reta R. Nós temos que verificar a seguinte condição. Para que o ponto Q pertença à reta R, é necessário que o M valha 4 mais lambda, de acordo com a equação que nós acabamos de construir aqui no item A. O N, por sua vez, deve valer menos 3 menos lambda. E 7/2, que é a coordenada que nós conhecemos, a coordenada Z do ponto Q, deve valer 2 mais 2 lambda. Desta última informação, conseguimos determinar que o valor adequado para o parâmetro é 3/4. E uma vez que este único valor 3/4 determina os pontos envolvidos, basta substituí-lo aqui nas equações de M e N. Então, se nós chamarmos esse resultado de asterisco, aplicando esse resultado aqui e também aqui, nós podemos facilmente determinar que o valor M é 19/4 e aqui o valor de N exatamente menos 15/4. O importante anotar de toda essa álgebra é que o valor adequado para posicionamento do ponto Q na reta R é lambda igual a 3/4. E olha que interessante. Qual é o valor adequado do parâmetro lambda para posicionar o ponto A na reta? 0. A é o ponto de referência. Se lambda é 0, P igual a A. E qual é o valor necessário para posicionar o ponto B? Note que o vetor diretor é AB, de tal maneira que se eu somar A com AB, eu tenho exatamente o ponto B, portanto o valor do lambda é 1. Isso é importante para o último item do exercício, a gente já vai chegar lá. No item C,
nós queremos mostrar que este ponto R pertence à reta R. Bom, vamos lá então. Como é que a gente pode pensar para resolver o item C? Nós queremos que esse ponto pertença, mostrar que esse ponto pertence. De certa maneira, devemos verificar, então, que a coordenada x desse ponto deve obedecer à equação paramétrica 4 mais lambda. E daqui podemos verificar que o valor de lambda é 3/2. Este valor de lambda deve ser o mesmo para as demais coordenadas do ponto R. Caso contrário, esse ponto não estaria na reta R por não obedecer à condição do valor único para o parâmetro. E note que isso realmente ocorre. No ponto R, nós temos menos 9/2 como coordenada. Isso deve obedecer à equação para y, que é menos 3 menos lambda. E isso novamente resulta num lambda igual a 3/2. Então, mais uma vez, essa verificação. Mas ainda não é o bastante, pois a coordenada z, a cota, também deve satisfazer a equação paramétrica 2 mais 2 lambda. E aqui nós conseguimos determinar novamente que lambda é 3/2. Uma vez que o valor do parâmetro é único e satisfaz as integrantes da equação paramétrica, o ponto R realmente pertence à reta R. Já o ponto S, que nós vamos ver aqui no item D, não pertence. E como é que nós vamos verificar isso? Vamos montar então as equações. Caso pertencesse, 6 deveria ser igual a 4 mais lambda, obedecendo à equação para a abscissa dos pontos da reta R. Teremos aqui lambda igual a 2. Seguindo, para a ordenada y, menos 6 deveria ser igual a menos 3 menos lambda. E teríamos aqui um valor de lambda igual a 3, o que já furou a nossa conversa, né? Eu não posso ter valores diferentes para o parâmetro para determinar um ponto. Mas podemos seguir aqui para verificar que isso ocorre novamente. 2 mais 2 lambda para a cota z dos pontos da reta R. Teremos aqui lambda igual a 2. Então, esta situação aqui nos mostra que o ponto S não pode pertencer à reta R de forma alguma. Por quê? Porque todos os pontos da reta R são determinados via um único valor. Lambda igual a 2 determina um ponto da reta, lambda igual a 3 outro, de tal maneira que 2 e 3 não podem determinar o mesmo ponto, que é o ponto S. Ok? Então, esse exercício é simples, mas mostra as condições de pertinência de pontos a um lugar geométrico, que é a reta R. No item E, bastante interessante, ele pede que nós façamos um esboço da reta marcando os pontos Q e R e justificando as suas posições com relação aos pontos A e B. O que nós percebemos das nossas discussões anteriores? A é o nosso ponto de referência. Então, o ponto A ele está localizado na reta R quando o valor vale 0, o valor do parâmetro lambda. Por outro lado, nós vimos também que o ponto B está na reta R quando o valor de lambda é igual a 1. Por que isso acontece? Porque nós adotamos como vetor diretor o vetor AB, de tal maneira que esse ponto B é A somado com AB. Ou seja, uma vez o vetor diretor AB. Por isso que lambda é igual a 1. No caso do ponto Q, nós determinamos que ele pertence à reta R quando lambda vale 3/4. O que isso quer dizer? Que saindo do ponto A, eu devo somar 3/4 do vetor AB. E por último, o ponto R, ele está na reta R com o valor do parâmetro lambda igual a 3/2. Isto nos mostra que o ponto R pode ser construído saindo do ponto A e somando a esse ponto 3/2 do vetor AB. Com essa justificativa algébrica, a gente pode construir a reta R aqui. Então, se eu marcar aqui os pontos A e B aqui, já estão localizados A e B. Como é que eu vou localizar o ponto Q? Partindo de A, eu somo 3/4 do vetor AB. Então, eu vou pegar o vetor AB e dividir em 4 segmentos. O ponto Q é exatamente este aqui. Veja,
Aqui nós temos o vetor AB. Partindo do ponto A, somando 3/4 desse vetor, eu chego no ponto Q. E para chegar ao ponto R, eu tenho que somar 3/2, uma vez e meia este vetor. Então eu preciso de mais 2 pedacinhos aqui do vetor AB para determinar quem é o ponto R. R é o ponto determinado saindo a partir de A e somando uma vez e meia o vetor AB, ou seja, 3/2 do vetor AB. Então, um exercício simples, mas que já mostra os conceitos importantes de maneira bem completa. Vamos a mais um? Então, no exercício R4, nós temos 3 pontos A, B e C. O primeiro dos itens pede para mostrar que esses caras são vértices de um triângulo. Bom, vamos então imaginar aqui os pontos A, B e C. E como é que nós podemos demonstrar que esses caras são os vértices de um triângulo? Bom, se nós temos um triângulo ABC, podemos verificar que nessa configuração o vetor AB não pode ser paralelo ao vetor AC. E isso, evidentemente, nos mostra que os pontos A, B e C não alinhados. Se os pontos A, B e C estão não alinhados, eles formam um triângulo. Então, basta construir os vetores AB e AC e mostrar que eles não são paralelos. Muito simples. O vetor AB, B menos A, com as coordenadas fornecidas no enunciado, -8, -4, 10. Vetor AC, C menos A. Teremos com as coordenadas dadas no enunciado 1, -13 e 1. Basta verificar, olhando para a proporção entre as coordenadas, né, vetores paralelos são múltiplos um do outro, que esses vetores realmente não são paralelos. E, portanto, nós temos sim um triângulo ABC. Ok? Bastante simples. A parte da reta entra agora no item B. Então vamos voltar aqui com os pontos para a gente não esquecer. A, B e C. E nós queremos agora uma equação, ou equações paramétricas da reta que contém a mediana relativa ao vértice C. Bom, a mediana relativa ao vértice C passa pelo vértice C, evidentemente. É uma reta que passa pelo ponto médio de A e B. Essa é a reta R, que vamos chamar da mediana relativa ao vértice C. Portanto, vamos primeiro calcular o ponto médio. Bastante simples, nós temos as coordenadas dos pontos A e B, portanto, o ponto médio, A mais B sobre 2. Com as coordenadas do slide anterior, descobrimos que isto vale -1, 4 e 2. Este é o ponto médio. Quem é a reta R que nós queremos, a mediana? A reta R, então, passa por um ponto de referência. Vamos, por exemplo, escolher o ponto C. E é paralela ao vetor que dá a direção dessa reta, por exemplo, MC, que é o C menos M, e podemos, com os dados fornecidos, calcular 5 menos 3 e 8. Note, eu poderia admitir como referência o ponto M, poderia admitir como referência o ponto médio entre C e M, qualquer ponto da reta R serve. E também qualquer vetor paralelo a ela serve. Se eu não gostei do vetor MC, poderia construir o vetor CM, o vetor metade de CM, 5 vezes MC, qualquer vetor paralelo funciona. Nesta escolha, nós teremos as equações paramétricas dadas por coordenadas dos pontos da reta R, obedecem a ponto de referência, ponto de âncora C, coordenadas 4, -7 e -6, mais o vetor diretor multiplicado por um certo parâmetro, por exemplo, 5 vezes alfa menos 3 alfa mais 8 alfa. Então, essa é apenas uma das infinitas equações paramétricas que a reta R admite. Tranquilo? Começamos os nossos estudos. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto de retas no espaço, com posições relativas e exercícios um pouco mais complexos. Ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.